E o técnico do Corinthians, Vitor Pereira, fez um convite ao Oscar para que ele jogue no Timão no vídeo de hoje do canal do Nicola. Te conto se existe alguma possibilidade dessa história avançar. Por falar em especulação, de onde surgiu essa suposta troca envolvendo o goleiro Everton do Palmeiras e o atacante Pedro do Flamengo? Para arrematar, bora trazer novidades sobre o São Paulo, com o jejum de Rigoni e atualizações sobre David Neres no tricolor. Tem novidades também no Flamengo, zagueiro do Shakhtar Donetsk oferecido ao rubro-negro. Vou falar sobre o almoço entre dirigentes de Cruzeiro e Atlético Mineiro no dia do confronto pelo Campeonato Mineiro. Tem ainda novidades importantes de Copa do Brasil, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que vocês estejam passando bem o feriado de carnaval, muita saúde, paz, tranquilidade e tudo de bom para vocês. Bom, bora começar a contar as coisas do vídeo, não sem antes pedir para assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, deixem like, se inscrevam também no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Nessa terça-feira tem 6 partidas da Copa do Brasil. Estou mostrando na tela para vocês os jogos, destaque para os confrontos entre Grêmio e Mirassol, Guarani e Maricá, Goiás e Souza. Tanto o Grêmio quanto o Guarani quanto o Goiás jogam na condição de visitante, podendo empatar ou vencer para passar para a segunda fase. O confronto do Grêmio é o mais atraente. Vitória do tricolor gaúcho pagando R$ 2,20, o empate pagando R$ 3,30 e se der o Mirassol, um dos bons times do Campeonato Paulista, R$ 3,09 para cada real apostado. Curtiu, né? Então pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet, não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que está tentando a todo custo se livrar de Maicon. Zagueiro que foi recentemente contratado, era titular absoluto e nas últimas 4 partidas não foi nem relacionado. A questão é financeira, o Maicon custa cerca de R$230 mil por mês ao Cruzeiro, ainda há a promessa de um pagamento de R$1,5 milhão de luvas. O grande problema é que o Maicon não parece muito disposto a rescindir, até porque para fechar o atual acordo ele já havia aberto mão de alguma grana. O Santos só acompanha à distância os desdobramentos dessa novela. Quero falar agora sobre Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, que foi alvo daquela emboscada, fogos de artifício atingiram o vidro do ônibus que levava o Bahia para o estádio e os estilhaços pegaram no rosto do Danilo. Danilo vai passar por cirurgia e não tem previsão de volta à cirurgia no olho. Torço para que ele se recupere o mais rápido possível e que para os responsáveis por esse episódio sejam presos. Bora falar agora sobre o fato de que a maior parte do elenco do Shakhtar Donetsk já está em território brasileiro. O desembarque aconteceu às 7h40 da manhã dessa segunda-feira em Guarulhos, São Paulo. Viagem das mais complexas. Os caras estão desde o fim de semana viajando, desde que deixaram Kiev. A primeira parte de trem de Kiev até a fronteira com a Romênia, houve a necessidade de entrar em mais um ônibus e da Romênia eles conseguiram um voo, primeiro para Paris e depois para São Paulo. Agora a ideia desses jogadores é descansar, refletir e recuperar de tudo que eles viveram nos últimos dias. Só para completar ainda também sobre a viagem dos atletas, o Júnior Moraes, ex-atacante do Santos, que se naturalizou ucraniano, existia uma preocupação grande de que ele não fosse liberado, até porque ao se naturalizar ele correria o risco de entrar naquela regra criada pelo governo ucraniano que dá conta de que nenhum ucraniano, homem de 18 a 60 anos de idade, poderia deixar o país, todos teriam de se alistar para lutar contra a Rússia. O Júnior Moraes conseguiu deixar a Ucrânia, mas precisou fazer uma doação de R$287 mil. Bora falar sobre o São Paulo e te atualizar sobre algumas coisas, começando por Rigoni, que completou nessa segunda-feira seu 20º jogo sem gols com a camisa do tricolor. A última vez que o argentino balançou as redes foi no confronto contra a Chapecoense 1-1 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Lá se vão mais de
4 meses, o técnico do São Paulo na oportunidade ainda era o Crespo. Rigoni, que parece fora de posição, jogando bem abaixo do que rendia, não está muito adaptado ao esquema do Rogério Ceni. O que você está achando do Rigoni? Usa o espaço para comentários para opinar. Aproveitar que estou falando sobre o São Paulo, contar que durante a segunda-feira surgiram várias especulações de que o tricolor já tem um acordo com o Shakhtar Donetsk para que o David Neres jogue por empréstimo até que o mercado europeu seja reaberto, até julho, agosto. Conversei com o empresário do David Neres, ele garantiu que não tem nada. Conversei com o dirigente do São Paulo, também assegurou que não existe acordo entre o São Paulo e o Shakhtar Donetsk. A informação que eu tenho é de que o David Neres quer descansar no Brasil, quer curtir esse período de férias forçadas para depois, na metade do ano, escolher um clube grande do futebol europeu para voltar a jogar. Por último, sobre o São Paulo, contar que o próximo confronto está marcado para sábado contra o Corinthians no Morumbi. Tricolor que não terá o Nicão, que testou positivo para a Covid. O Luan segue de fora, contundido, e o Patrick tem expectativa de que ele possa voltar. Bora falar agora sobre o Flamengo, que não esconde a busca por um zagueiro de peso. O nome dos sonhos, já contei para vocês, é Felipe, do Atlético de Madrid. Mas, nas últimas horas, o zagueiro Marlon, 26 anos de idade, foi oferecido ao rubro-negro. Informação do Mauro Santana dá conta de que o jogador do Shakhtar Donetsk ficaria por empréstimo até o fim da temporada, com o preço dos direitos econômicos fixados em 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Ele se manteria vinculado ao Shakhtar Donetsk e jogaria de graça. Emprestado ao Flamengo, o rubro-negro só teria a obrigação de assumir os vencimentos do atleta. Se você não lembra, o Marlon foi revelado no Fluminense, foi contratado pelo Barcelona, embora não tenha conseguido jogar por lá de forma regular. Depois ele passou pelo Nice da França, pelo Sassuolo da Itália e vivia sua primeira temporada em território ucraniano. Vinha bem, 22 jogos, titular absoluto do Shakhtar Donetsk. Contrato com o clube ucraniano só termina em junho de 2026. Não sei se seria o cara para resolver os problemas do sistema defensivo do Flamengo, embora seja bem mais rápido do que quase todos os defensores à disposição do Paulo Sousa. Só mais uma do Flamengo antes da gente mudar de assunto, contar que o Michael, em uma entrevista, revelou que tem um pacto com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Fla. Ele assegurou que voltará ao rubro-negro mais rápido do que se possa imaginar. Quero falar agora sobre o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, marcado pro fim de semana, jogo no domingo, no Mineirão, mando do Atlético Mineiro, até por isso teremos maioria de torcedores do Galo. E em meio a uma semana agitada, de muita rivalidade, o Ronaldo, que é dono do Cruzeiro, veio a público em mais uma live e quebrou qualquer clima nada amistoso. Ronaldo revelou que fez um convite aos dirigentes do Atlético para que almocem junto com ele no domingo, horas antes da partida. Ronaldo lembrou que essa é uma tradição na Espanha, que quem costuma pagar e oferecer esse almoço é o clube mandante. Nesse caso, apesar de ser visitante, o Ronaldo deu a ideia que já foi aceita pelo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e pelo Rafael Menin, que é um dos 4 R's, um dos 4 investidores do Atlético Mineiro. Ideia bem legal, que deveria ser repetida com mais frequência. Ronaldo chegou a dizer o seguinte, abre aspas, temos que criar esse hábito para trocar ideias. Temos que ser rivais em campo. Fora a gente tem que se unir mais para mudar a história do futebol brasileiro e encontrar melhores soluções. Vai ser um almoço muito bacana. Só para arrematar, vale lembrar que Atlético Mineiro e Cruzeiro estão empatados na liderança do Campeonato Mineiro, ambos com 19 pontos, campanha igual no número de vitórias, empates e derrotas. O Galo aparece na primeira colocação graças ao saldo de gols, 13 gols de saldo para o Atlético, 8 gols de saldo para o Cruzeiro. Você tem palpite para o confronto? Use o espaço para comentários, quero saber quem leva esse jogo. Hora de falar sobre essa suposta troca envolvendo Everton do Palmeiras e Pedro do Flamengo. Antes de gravar o vídeo, até recebi a ligação de um empresário importante, de um jogador do Palmeiras, para saber se tinha alguma coisa de verdade em relação ao Everton no rubro-negro. Várias pessoas também durante o programa do Nicola dessa segunda-feira fizeram a mesma pergunta, o que me faz imaginar que seria importante gravar esse vídeo ou essa parte do vídeo para contar para vocês. Como é que surgiu essa especulação? Na semana passada, o Palmeiras fez um trabalho nos bastidores para tentar contratar o Pedro. Fez uma oferta ao atacante que gostou e disse sim.
restava a parte principal, que era convencer o Flamengo. O Flamengo nem quis abrir conversas, apesar de o Palmeiras acenar com uma proposta de 20 milhões de euros, bem mais do que os 14 milhões de euros pagos pelo rubro-negro para contratar o atacante da Fiorentina. Pois bem, o negócio morreu. Mas nas redes sociais, meio que em tom de gozação, de provocação, torcedores do Flamengo falaram: ah, vocês querem tanto o Pedro? Beleza. Então vocês mandam o Everton, o Gustavo Gomes e mais dinheiro. E foi dessa maneira, na base da piada, na base da gozação, que o nome do Everton começou a ser especulado no rubro-negro. Todo mundo sabe da necessidade enorme que o Flamengo passa nesse momento em relação ao goleiro. Nem o Hugo, nem o Diego Alves apresentam uma boa condição, vivem em fase ruim. E o nome do Everton foi ganhando cada vez mais peso entre torcedores, nada dentro da diretoria do rubro-negro. O Flamengo trabalha hoje na contratação de um goleiro em relação ao Santos, titular absoluto do Atlético Paranaense. Já contei que essas conversas com o Furacão vão ser retomadas depois da Recopa Sul-Americana. Mas voltando ao caso Everton, não tem proposta, não tem sondagem, não existe possibilidade de troca. E se essa troca acontecesse, ela seria muito melhor pro Palmeiras do que pro Flamengo. Pelo menos vou dar a minha opinião e gostaria de saber a de vocês. Hoje o Everton tem 34 anos de idade. O Pedro aparece muito mais jovem com 24, 10 anos de diferença. Outra coisa importante, os centroavantes costumam valer bem mais do que os goleiros. Não bastasse a idade, ainda tem essa questão da posição. Por exemplo, o Pedro foi comprado por 14 milhões de euros, já citei agora a oferta da Alviverde de 20 milhões de euros. O Everton foi comprado do Atlético Paranaense por apenas 2 milhões de reais. Valores completamente diferentes entre um atleta e outro. Torcedor rubro-negro ainda pode estar lembrando sobre a importância que o Everton teria, e com 34 anos teria a possibilidade de jogar por mais 5, 6 anos certamente no Flamengo. Mas, tipo da troca que não vai acontecer. Se o Palmeiras quisesse contratar o Pedro, precisaria colocar o Everton e mais 1, 2, sei lá, 3 jogadores para que essa troca pudesse acontecer. Bora fechar o vídeo para te explicar como é que surgiu essa história de que Oscar, meia revelado no São Paulo, poderia virar reforço do Corinthians. Não sei se você sabe, mas o Vitor Pereira e o Oscar trabalharam por 3 anos juntos no Xangai SIPG da China. Por lá foram campeões do Campeonato Nacional, quebrando uma longa hegemonia do Guangzhou Evergrande, também venceram a Supercopa da China. Relação muito boa, muito próxima. O Oscar inclusive contou em uma entrevista ao Esporte Espetacular que o Vitor Pereira era daqueles caras que o ouvia. Eles batiam bastante papo a respeito de esquema tático, de escalação, enfim, sobre outras coisas. Nessa mesma entrevista o Oscar deixou bem claro que o Vitor Pereira cobra demais e que não liga se o cara tem muito nome ou não para colocá-lo no banco de reservas. Mas, voltando à parte que interessa sobre o Corinthians. O Oscar, em tom de cordialidade, até pela relação que eles têm, o Oscar, assim que soube que o Vitor Pereira foi anunciado como técnico do Corinthians, mandou a seguinte mensagem no telefone celular do Vitor Pereira: vai Corinthians! Além dessa mensagem, dessa frase, o Oscar ainda desejou sorte ao Vitor Pereira. A resposta do treinador português foi a seguinte: obrigado, amigo, vem pra cá, vem pro Corinthians agora. O Oscar respondeu que, abre aspas, eu falei não, quem sabe mais pra frente, fecha aspas. Apesar dessa recusa, no fim do diálogo, muito torcedor do Corinthians começou a especular a possibilidade, imaginando que fosse algo real, de o Oscar pintar no timão. Não tem a menor chance disso acontecer. Nicola, como é que você crava isso? Vamos lá, bora falar sobre a parte financeira. O Oscar tem contrato com o Xangai SIPG, que inclusive acaba de mudar de nome, passa a se chamar Xangai Port, até dezembro de 2024. Temporada inteira de 22, temporada inteira de 23, temporada inteira de 24. O Oscar ganha, você tá sentado? O Oscar ganha por mês na China cerca de 10 milhões de reais. Estamos falando de 120 milhões nesse ano, mais 120 milhões no próximo ano, mais 120 milhões no último ano de contrato. 120, 240, 360 milhões de reais nesse contrato com o Xangai Port. O Corinthians não teria a menor capacidade de se aproximar desses valores. Então, não há possibilidade financeira de acordo. A menos que o Xangai Port decida por rescindir o contrato, tentando chegar a um acordo com o Oscar, ele é algo completamente inviável para qualquer clube do futebol brasileiro e também do futebol europeu. Contei para vocês no ano passado que o próprio Oscar me revelou que já havia tido propostas do Chelsea e do Arsenal.
Só que o que ele ganharia na Inglaterra seria muito menos do que ele ganha atualmente na China, ficou absolutamente inviável. Ah, só mais uma coisa importante para você entender, que o Oscar não vai jogar no Corinthians em hipótese alguma. Apesar dessas cifras extremamente altas, o Oscar está sendo cobiçado e cogitado no Barcelona. Então, se não for para ficar na China por qualquer problema financeiro, certamente não será para voltar ao Brasil. Ele ainda tem mercado no futebol europeu. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê de tarde com mais informações e à noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!